Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Aleluia. Tudo bem com vocês? Já percebi que esse pessoal chegou depois desse pessoal aqui, né? Vai enchendo para aquele lado assim. Sabe que faz 5 domingos que eu não estou aqui vendo vocês. Faltando alguns, inclusive. O pessoal daqui faltou. Assim. 5 semanas em que tive em outras igrejas. Isso é bom e isso é ruim. Né? É bom porque você vai vendo o que Deus está fazendo em outros lugares, vai também podendo abençoar outras vidas. Então, claro, domingo passado eu estava fazendo pela segunda vez o casamento da Bárbara. Ela queria ter certeza que ia casar, então. 2 vezes. Na Bolívia. E na semana anterior eu estava em Porto Alegre, a convite da igreja da Brasa, da igreja lá de Porto Alegre, pregando em 2 cultos. Eles têm 3 cultos por domingo, preguei nos 2 cultos da noite. E na reunião de empresários da segunda-feira. Na outra semana eu estava falando com igrejas brasileiras lá nos Estados Unidos, Fort Lauderdale e Orlando. 2.000 brasileiros numa igreja de 18.000 pessoas em Fort Lauderdale. Você imagina 18.000 pessoas em 3 cultos também. Na semana anterior eu estava na ICF Zurich. Temos uma filial lá na Suíça. Em boa, inclusive, de passagem. A ICF Zurich se reúne no Samsung Hall, que é o maior anfiteatro de eventos de Zurich, e que foi feito pelas pessoas da igreja. São investidores da igreja que construíram um lugar. Outro dia eu vou passar aqui o salão. 2.000 lugares, 3 cultos por domingo. Para padrão europeu, isso é um milagrão. Uma baita numa igreja. E estamos alinhados com eles em muitas coisas, porque na semana anterior eu estava na ICF Tel Aviv. E é uma igreja lá da ICF Zurich. Então, vai passando o tempo, você vai vendo o que Deus está fazendo em vários lugares, e o que Deus está fazendo aqui. Então, a Marina falou bem aqui, nós estamos num momento muito legal, esse ano foi forte, muitas pessoas se batizaram, de todas as igrejas que estão na família, essa foi a que mais cresceu, e estamos aqui, pelo que eu soube e vi as fotos, com dificuldade de sentar no culto de batismo, né? Não cabia, as cadeiras já não dão mais, temos que trocar essas cadeiras, é um dos desafios de 2020, né? Esse salão cabe em 500 pessoas, mas com essas cadeiras aqui cabem em 350. Então, é bom que nós tenhamos que arranjar mais espaço. Agora temos um culto por domingo. Quando tem esse terceiro domingo, 2. Eu tenho certeza que hoje, às 18 horas, quando tiver o CUT, o cada um tem, vai ter muitos pensando numa coisa, muito cansado, já fui hoje, não vou de novo, não. Aí vem aqui um grupo menor, sei lá, 80 pessoas. Nós queremos, em 2020, ampliar a nossa capacidade de oferecer bênção para a vida dos demais. Em todos esses lugares, eu vi gente se esforçando e trabalhando para poder ficar 2, 3, 4 cultos num domingo na igreja. Conversei com um pastor lá de Porto Alegre, ele falou, o pastor domingo jejua, que ele não almoça. Emenda. Não está reclamando. Conversei com o pastor lá de Fort Lauderdale, né? Ele falou, irmão, nós estamos precisando de alguma coisa para aprender a evangelizar as pessoas aqui. Aí quando eu mostrei o sal, puxa, é isso que nós precisamos. Dá para usar? O pastor da ICF Zurich falou, tem em alemão? Então nós temos aqui muito conteúdo, temos muita condição, temos muitas ideias, temos que trabalhar um pouco mais. Essa turminha com menos, aspas, realmente está fazendo mais. Eu voltei aqui animado para dizer para vocês que nós temos um ano de 2020 de bons e grandes desafios. Entender o que nós podemos fazer como igreja e quanto que você pode se esforçar um pouco mais para entregar a Deus aquilo que Ele está querendo.
Eu me lembro, nesses 40 anos, e o ano que vem nós vamos fazer 40 anos de Igreja Cristã na Família. São 25, 26 de Butantã, 40 de Igreja Cristã na Família. Nesses 40 anos, muita coisa aconteceu. E eu estava fazendo essa listinha lá dos que fundaram a igreja. Quantos estão hoje ainda aí, né? Deve ter, acho que 8, se não me engano, o número que eu contei lá. 8 pessoas, sou um deles. A Leni quase porque ela veio em 81, a igreja começou em 80. Então aqui do Butantã, acho que sou só eu mesmo. E começou lá no 40. E este ano que vai começar, o ano de 2020, ele vai ser um ano muito especial para nós como igreja. O nosso foco vai ser uma geração 4.0. Uma geração 4.0. Vamos falar bastante sobre isso para frente. O que quer dizer que nós vamos ter a geração que está no ano 40. É um número muito bíblico, mas o que mais chama a atenção na Bíblia do 40 é o que foram os 40 anos de deserto. Então nós estamos nesse ano de 2020, o ano que vem, no último ano de deserto. Que é o ano em que você enxerga a terra prometida. É o ano em que você prepara as pessoas que vão estar invadindo a terra prometida. Não é ainda o ano de crescimento no lugar, é o ano de preparação final. Não é o tema de hoje, eu queria falar hoje sobre uma visão 20 por 20. Porque antes de entrar, você tem que enxergar. Antes de mandar o povo ir para a terra prometida, Deus pediu para Moisés subir no alto monte e falou, olha aí. E ele viu a terra. Visão. E falou para ele, você vai ver, mas não vai entrar. Só Josué e Caleb foram os que começaram lá no Egito e realmente entraram na terra prometida. Espero ser um dos Josué e Caleb, né? Estou mais para Josué aqui, já que estou como presidente da igreja. Mas tem alguns Calebs também aí com a gente. E com certeza, ao longo desses 40 anos, as pessoas que nasceram ou vieram para esse lugar ao longo desse tempo. E então, todos vocês. E se vocês estão aqui, neste momento, vocês estão no momento de entrar. Não sei a história, alguns podem ter 39 anos como a Leni, outros podem ter 1 ano, como quem chegou aí a semana passada, aí, se batizou no último batismo. Mas vocês têm uma oportunidade de estar num lugar muito especial. O momento de entrar nessa terra prometida. E é o momento de trabalhar. É o momento de produzir. É o momento de ocupar a terra. É o momento de multiplicar. Então, em 2020, não reclame de fazer coisas. Vai ter muita coisa para fazer. E não tem nenhum problema se você não quiser fazer. Pode ficar aí no deserto, porque ainda tem gente que vai morrer no ano 40. Visão. Capacidade de enxergar. Esse termo 20 por 20 é um termo também interessante, que o ano que vem é 2020, né? Então tem esse trocadilho, que para nós é triplo. Porque 2020, visão 20 por 20, e 20 mais 20 é 40, nós estamos no nosso ano 40. Então tem bastante numerologia atrás do 20 por 20. Na ótica, uma visão 20 por 20 é a visão perfeita. Então uma pessoa que enxerga muito bem, ela tem uma visão 20 por 20. Hoje a Marisa me perguntou, que eu estava mexendo lá no negócio, falou, puxa, você não usa óculos e enxerga perfeito, né? Eu falei, eu sou perfeito. Só colocar uma lente de contato, você enxerga tudo. Mas de perto eu enxergo bem. Não preciso de óculos para perto. Este ano que vem é o ano que eu vou fazer 60 anos. Eu sei que não parece. Estou esperando esse momento maravilhoso em que eu vou poder estacionar meu carro na vaga do idoso. Não aguento mais ficar procurando vaga em shopping. Pronto, agora eu vou entrar lá e falar, é minha. E o cara vai olhar e falar, ô moço. Eu falei, moço não. Estou com a minha mãe aqui, que não me deixa mentir, né, mamãe? 60 anos. Então, é uma data especial. Aliás, eu descobri também, fiquei sabendo ontem, que você pode ir no valet, que chama aqui, né? No valet do shopping. Se
se você tiver 60 anos e paga o preço normal. Eu não sabia disso. Não sei se você sabe disso, Paulo. Então, por favor, você que estava na frente nesse processo, você pode ir no shopping, no valet, e como tem mais de 60 anos, paga o preço normal do shopping. Pronto, já resolveu o problema. Viu como é bom ficar velho? Visão, capacidade de enxergar, capacidade de discernir o que está acontecendo. Eu queria falar em 2 momentos aqui sobre esse assunto visão com você. Meu computador, por exemplo, agora esses notebook modernos, eles têm que te ver, né? Quando você abre ele fica te olhando assim, aparece um olhinho e fica lá, você está aí, você está aí, você está aí. Aí quando ele te enxerga, agora pode abrir, então é a senha, né? Quando ele te enxerga, ele revela o que está escondido. E isso é uma maneira de entender a visão do reino. Você enxerga o que está escondido e é revelado a você através do Espírito Santo. Olhando a Bíblia, isso é bom, legal, quando funciona esse negócio aqui. Pronto. Olhando a Bíblia, a gente vê, eu já falei sobre isso aqui, um texto famoso, Joel 2, que fala que quando viesse o Espírito Santo, os jovens teriam visão e os velhos teriam sonhos. Essa é uma das coisas que nós vamos estar batendo de novo, que é cheios do Espírito, evangelizando com ousadia, cuidando das vidas. São as 3 ênfases do nosso ano deste 2019, que continuem em 2018. Estamos cheios do Espírito, estamos evangelizando com ousadia e cuidando daquelas pessoas que vieram, cuidando das vidas. E para estar cheio do Espírito, vem esse texto de Joel: vou derramar o Espírito sobre todos, e os jovens terão visão, os velhos terão sonhos. Eu acho interessante porque ele inverte um processo natural. O natural é que um jovem tenha sonhos. O jovem sonha com o futuro, o jovem sonha com o que vai acontecer, sonha com o casamento, sonha com a profissão, sonha em ganhar dinheiro, sonha numa casa própria. Depois ele descobre que talvez não. Depois ele acorda com a realidade. Mas ele sonha. E o adulto, o maduro, o velho, ele tem visão, porque ele já tem experiência, maturidade, discernimento. Então ele enxerga e fala: eu já vi esse filme antes. Eu lembro de um diretor da Bolsa que falava sempre isso, essa frase para a pessoa, né? Quando vinham os problemas, os rolos, aquelas confusões com a gente, ele falava assim: meu amigo, eu já vi esse filme antes e no final você morre. Então, assim, aquele recadinho, trabalha direitinho aí. Então, quem já viveu tem visão. Mas o texto de Joel ele inverte, ele fala que os jovens terão visão e os velhos terão sonhos. O que significa para os velhos é o seguinte: quem tem muito entendimento fica assim meio cético, já vê esse negócio. Aí quando o pastor vai lá e fala um negócio, fala: será mesmo? Será que vai acontecer? Esse pastor é meio sonhador, esse cara fica falando um monte de coisa. Muitas e muitas vezes eu falei coisas aqui na igreja e a reação foi: já sei. Nós não estaríamos nesse salão se fosse na base da turminha do que... Então você tem uma chance, velhinho, de dar uma de perna longa aqui. E aí, velhinho? Você tem uma chance, velhinho, de ter um pouquinho mais de sonho. Tenta sonhar um pouquinho. Mesmo que você seja muito experimentado, calejado, e conheça o gênero humano, e sabe que o homem não pode ser confiável, mas Deus quer que você consiga sonhar. Acreditar em coisas que não aconteceram, ainda que já tenha passado muito tempo. E a capacidade de expandir aquilo que é a realidade para aquilo que é o desejo. O Espírito Santo faz com que você consiga sonhar. E para o lado dos jovens, visão. Apesar da sua inexperiência, apesar da sua imaturidade, apesar de ser meio sonhador, a capacidade de enxergar o que está acontecendo. E não é só enxergar a realidade, é enxergar a oportunidade. Então nós queremos investir em visão. Não tem água aqui? Tem. É uma visão de um copo fechado.
Bem fechado. Estou tendo uma visão de um notebook molhado. Então, como é que essa coisa acontece? Como é que essa visão acontece? Uma das palavras que é recorrente na Bíblia é Deus perguntando: o que você vê? Jeremias, Ezequiel, vários textos do Velho Testamento, Deus pergunta: que vês? Jesus perguntou também. Um dos textos mais famosos, que eu não vou poder ler todos aqui, que você vai querer almoçar meio-dia, é o texto de Jeremias 1. Jeremias 1:11. Nesse texto, e é um texto que a Leni lê bastante quando ela fala sobre o profético, Deus pergunta a Jeremias: o que você vê? Essa é uma pergunta que Deus faz para nós, muitas vezes, na nossa vida, e a gente às vezes não entende Deus perguntando, né? Jeremias 1:11. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor na segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Como é que Deus faz com você? Jesus falou claramente para os seus discípulos. Eles perguntaram: Jesus, você podia simplificar o jogo? Você não fala logo o que acontece? Você não diz claramente o que é? Você fica sempre falando meio enigmático. Por que tanta parábola? Por que tanta imagem? Fala aí. Ele falou: eu falo por parábolas para que se cumpra o que foi dito lá para Isaías. Que as pessoas olhando não vão ver, ouvindo não vão escutar. Então você pode enxergar e não ver. Você pode ouvir, mas não escutar. Aliás, não é que você pode, a maioria das pessoas não enxerga um palmo na frente do nariz. Foi o que Deus falou para Jonas. Jonas, você não está com dó? Jonas profetizou contra Nínive. E quando ele ficou esperando que a destruição viesse, Deus fez uma boboreira nascer, deu sombra para ele, ele ficou lá debaixo da sombra bonitinho. Aí Deus matou aquela boboreira e ele ficou muito mal. E aí Deus falou: Jonas, você tem dó da boboreira que um dia nasce e outro dia morre, e não tem dó dessas 120 mil pessoas de Nínive, que não conseguem distinguir a mão esquerda da mão direita, que não enxergam um palmo na frente do nariz. A maioria das pessoas não enxerga o que está acontecendo. A maioria das pessoas projeta o passado para o futuro. O futuro é o que está acontecendo hoje, um pouquinho melhor. E aí as projeções são absolutamente furadas. Dá para falar um monte sobre isso, é o que eu falo nessas palestras, umas que eu falei, sobre projeções de futuro, que vai acontecer. Se você pegar 10 anos atrás que falavam que ia acontecer hoje, você ia ver que a maioria das coisas é furada. Os Jetsons. Tem alguém andando de disco voador aí? O Jetson era para 1980. Já passou muito tempo. Então, enxergar o futuro não é para todos, mas é o que Deus quer que você enxergue. E ele sempre fala de um jeito enigmático. Então esse texto aqui de Jeremias, ele pergunta: o que você está vendo, Jeremias? E o Jeremias obedientemente fala: estou vendo uma vara de amendoeira. E ele responde: é isso aí, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que significa isso? É um trocadilho. Dá muita alegria ler esse texto, porque assim eu fico mais tranquilo na minha maneira de ser. Porque eu também não gosto de ficar falando as coisas muito literais, não. Eu sempre falo e eu tenho uma tendência de dizer assim: eu vou falar, se você não entendeu, que pena, eu não vou explicar. Meio ruim isso, né? Continuando. Aqui, a palavra em hebraico para amendoeira é shaked.
Shaked. Então, quando ele falou, ele obviamente está falando em hebraico com o nosso amigo Jeremias. Então, o que você está vendo? E Jeremias falou, eu estou vendo um Shaked. E ele falou muito bem, porque eu Shoked sobre a minha palavra. Então, ele fez um trocadilho de Shaked, que quer dizer amendoeira, com Shoked, quer dizer eu me mantenho alerta. Deus faz assim. Por que ele faz? Não sei, mas vai reclamar com o dono. É assim que ele faz. Ele continua falando assim. Mais ainda, o hebraico é uma língua bem poética, né? Porque Shaked quer dizer aquele que desperta primeiro. O que se levanta cedo. Então, não sou eu, mas é o Nazário. O Nazário é o Shaked, a família inteira quando ele acorda, né? A Silvia entra em Shoked quando o Nazário acorda. Por que a amendoeira é chamada de Shaked? Porque ela é a primeira que floresce quando vem a primavera. Então a primeira a florescer é o nome amendoeira, Shaked. E eu mantenho-me alerta, eu estou vigiando, eu velo sobre a minha palavra, Shoked. Então, para você entender, a visão nessa história aqui é enxergar o literal e discernir o espiritual. Quando ele perguntou para Jeremias o que você vê, ele está falando, você vai ver o que vai acontecer. O que você vê? Eu vejo uma panela fervendo no norte. Então, do norte vem a destruição. Aconteceu. Eu não tenho tempo para ler aqui todo o texto, que ele é meio longo, mas com Daniel aconteceu a mesma coisa. Em Daniel 8, de 1 em diante, Daniel tem uma visão. A visão dele foi meio Bauer, aquela tipo visão Daniel mesmo. Daniel Schmeiber também tem uma visão assim, que ele conta, você fala, e aí o que quer dizer isso aí? Fala, não só. É uma luz que sai um negócio de dentro, aí vira uma girafa, aí a girafa tem um olho, e o olho fica... Você fala, o cara bebeu gasolina, o que aconteceu aqui? Como é que ele tem essa imaginação? Deve ser coisa de Daniel. Porque olha só aqui o que o Daniel viu. Ele viu um monte de coisa, né? Mas essa aqui, Daniel 8. Eu estou lá? Como é que é? Daniel 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me em visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, então eu tinha um monte de visão, e vi na visão, vamos continuar aqui, versículo 3, levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, e as 2 pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Por divisão aqui também, entrou um negócio no meu olho. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, e nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Ele teve a visão de um trem-bala. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos, um bode que era um unicórnio. E dirigiu-se ao carneiro que tinha as 2 pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, feriu o carneiro, lhe quebrou as 2 pontas, pois não tinha força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na maior força, aquela grande ponta foi quebrada. E subiram no seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente, e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército dos céus. E alguns dos exércitos das estrelas deitou por terra e os pisou. E vai continuando aqui. O que o cara viu? Um bode com 2 pontas, um carneiro com 2 pontas, veio um bode com uma só, correndo sem pisar no chão, bate, quebra, aí sai 4, a menor levanta. O que é isso? Quando você olha essa visão para frente, você vê, bom, agora eu entendi o que aconteceu. Eu tenho certeza que todos vocês já entenderam essa visão, claro.
Então eu não preciso nem explicar. Mas, quando você continua lendo o texto, você vê que o próprio Daniel ficou assim, e aqui, meu Deus, não estou entendendo esse negócio. Muito enigmático. E aí então, no final, no versículo 13, fala: depois ouvi um santo que falava, e que dizia outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício da transgressão seladora, para que seja entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem nas margens do rio Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Esta visão de Daniel é a visão do final dos tempos. Ele não entendeu nada. E apareceu, depois da visão, um homem que disse para o Gabriel, o anjo Gabriel, né? Meu sobrinho, o anjo Gabriel, que falou: Gabriel, dá para esse cara entender a visão aí. E aí teve uma revelação. Então, visão depende de revelação e depende de interpretação. E é tão complicado aqui na Bíblia, que nós estamos falando aí do final dos tempos, quanto é complicado na sua vida. O que você vai fazer em 2020? Vai comprar? Vai vender? Vai mudar de emprego? Vai mudar de casa? Você vai gastar o dinheiro nisso ou naquilo? Pronto, a visão aqui não está me enxergando. Sou eu, pronto. Tirar esse negócio daqui, fica toda hora. O que você vai fazer este ano que pode mudar a sua vida? Porque se você tiver 30 segundos de conhecimento do futuro, você pode ficar milionário. Se esses 30 segundos vierem no horário do expediente de mercado financeiro. Por no sábado, você vai falar: puxa vida, podia ser na segunda, né? Se você souber o que vai acontecer amanhã, você está para o resto da vida rico. E as pessoas gastam muito dinheiro tentando entender o que vai acontecer. E não tenha nenhuma dúvida, 2020 é um ano que vai ter muita pergunta sobre o que vai acontecer. E quem entender primeiro vai ganhar e vai chegar primeiro. É a diferença entre ter muito resultado e pouco resultado. Você precisa ter visão. Uma visão 20 por 20. No caso aqui, Deus chegou para Daniel e falou: Gabriel, ajuda o Daniel aí. Aí Daniel caiu por terra, pelo tamanho da presença de Deus, aquele anjo com ele. E ele tocou, botou ele de pé e falou: vou falar para você o que vai acontecer nos últimos tempos. Aquele carneiro que viste com 2 pontas são os reis da Média e da Pérsia. Daniel estava na época da Babilônia. Média e Pérsia, onde hoje é o Irã. Então ele está dizendo: este reino aqui vai ser dominado pelo rei que vem do Irã, atual Irã, Média e Pérsia. Ele é o carneiro. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O rei da Grécia é Alexandre o Grande, Macedônia. Não tinha nem nascido. Quando a Média e a Pérsia invadirem aqui, então vai a história de Ciro, de Assuero, Ester, Média e Pérsia. Vai chegar o grego. Quem viu o filme lá dos 300, lembra lá que era a tentativa de Dario de destruir a Grécia. Não conseguiu. Os gregos se defenderam. E aí veio o Alexandre, que não era grego, era macedônio, filho de Filipe, e invadiu todo mundo. Foi a maior invasão da história. O Alexandre conquistou todo mundo conhecido. Ele chegou lá na Índia, chegou lá no Mar Cáspio, para cima da Rússia. Acabou com tudo. Ele era aquele bode que veio com tudo. E a grande ponta é o rei primeiro, o Alexandre. Ele vai morrer rápido e 4 vão se levantar nele. E foi o que aconteceu. 4 reis tomaram conta do império de Alexandre. E cada um ficou posicionado em um lugar, no Egito. Essa história, depois você pode estudar a história lá. E desse menorzinho vem o Império Romano.
Então ele contou aqui o que ia acontecer na história pelos próximos centenas de anos. Uma visão poderosa. Aconteceu. Quem soubesse disso aqui, ia ficar milionário de novo. Que rei que vem, que rei que não vem, o que vai acontecer, quem vai entrar, quem vai sair. Foi uma revelação. Tem que ter uma interpretação. Essa revelação, quando até hoje, a pessoa continua até hoje testando o que são esses 1260 dias, o que são as semanas, pensando como vai ser o fim do mundo, tentando entender o segredo que está aqui selado nas revelações de Daniel. Como enxergar? Como enxergar? E aqui então, a segunda parte da minha mensagem, eu queria falar um pouquinho com você sobre como enxergar. E essa é uma palestra que eu dei para alguns lugares aqui, falando para o Instituto Renovo, para empreendedores, para empresários, também para igrejas. E entra um pouquinho em biologia e física aqui, porque para enxergar, o que você precisa fazer é ajustar o seu foco. Você enxerga quando você foca. Quando a imagem está nublada, blur, desfocada, você não consegue enxergar. E todo mundo que é um pouco mais zero já sabe o que é isso. Que você vê o negócio e fica assim. Não dá nitidez. Aí você não consegue enxergar. Então você sabe que tem alguma coisa, mas não sabe o que é. Então os seus sentidos têm que ser aperfeiçoados, que é a nossa oração de hoje para você. Que você consiga enxergar e que você consiga focar. Tudo bem até aqui? Para frente aí, pode passar. Dá para ler? Foi de propósito. Quando eu fiz isso aí, a Patrícia foi do Calafonte e falei, sabe, esse negócio não dá para ler nada, Patrícia. Ela gosta desse verde crê aqui. Esse verde crê é muito, muito ruim de enxergar. E aí então, eu falei, um negócio diferente. Eu falei, sabe, eu vou deixar assim mesmo. Dá o próximo aí. Dá para ler? Melhorou? Saber usar minha cosmovisão cristã de forma a ajustar meu olhar à realidade para dar clareza, nitidez à revelação sobre o que fazer e como agir. Então, ajustar o foco é entender o que Deus me já fez compreender, que tem a ver com a minha cosmovisão cristã. Então, eu tenho que saber usar a minha cosmovisão cristã. O que a Estela falou aqui sobre as crianças? Que nós temos que ensinar. Existe um conteúdo, existe um currículo que você tem que dar para a criança, porque senão ela não vai entender o que é cristianismo. Então, na nossa igreja, departamento infantil, adolescentes e jovens têm que ter um currículo de conhecer o literal e entender o espiritual, para que você com 20 anos tenha condições de dizer, eu sei quem eu sou, eu sei o que é um cristianismo, eu entendo a cosmovisão cristã. Eu quero dizer que a maioria das pessoas não sabe. Eu lembro do tio Fábio, esse mesmo aqui, não tão careca quanto hoje, ainda bem que ele não está aqui para me ouvir. Lá na Alvarenga, ele fez um cultinho para os adultos. E ele falou, então vamos fazer um cultinho aqui para os adultos, como as crianças fazem, vamos fazer o concurso, fazer perguntas. E aí ele começou a perguntar para as pessoas, as perguntas que as crianças respondiam no cultinho. Foi um arraso. Porque as crianças sabem um monte de coisa que você não sabe. E na hora que você pergunta assim, pá, nem o que você sabe você lembra. Já dá aquele... Me mandaram um vídeo de um programa de televisão, barbaridade. É uma fila de gente que ela fica perguntando, quanto é 20 mais 20? Quanto é 20 mais 20? Qual a capital de São Paulo? Meu Deus do céu. E eu lembro que o Fábio perguntou naquele domingo lá no Butantã, na Alvarenga. O que Deus derramou do céu sobre o povo de Israel no deserto para alimentar o povo? E aí ficou aquele negócio assim, alternativa 1, maná. Alternativa 2, bode. Alternativa 3.
E teve gente que votou no bode. Cosmovisão cristã. Então você tem que saber o literal. Quantos anos durou, quem foi o nome, quem é o cara, tal. Crianças, adolescentes aprendem. Se você não teve esse tempo de igreja aqui, vai atrás, meu. Porque eles vão aprender. Então você tem que saber usar a sua cosmovisão cristã para ajustar o seu olhar à realidade. Então quando você olha uma coisa, você olha com a ótica cristã. Se você não tiver isso, você vai olhar com a ótica da Folha de São Paulo, que não é cristã. É humanista, para dizer o mínimo. Vai olhar com a ótica das Nações Unidas, das ONGs, não são cristãos. Vai olhar com a ótica política, não é cristã. Vai olhar com a ótica econômica, não é cristã. Você é cristão. Tem que enxergar as coisas de uma maneira cristã, para discernir se aquilo é ou não é de Deus. E ajustar o seu olhar para ter nitidez e entender a revelação. Quando você entender a revelação, você vai saber o que você vai fazer. Todo mundo quer saber o que vai fazer. Mas você tem percepção disso? Como que você faz isso? Próxima. Ajustando o foco. E eu quero dizer para vocês, essa é a frase aqui da manhã, foco é um lugar. Você reclama com a Patrícia aí a fonte. Foco é um lugar. Isso é física. Então, para os lembrarem aqui, quando a imagem vem lá de longe, né, do infinito, vem o raio de luz, ele bate naquela coisa preta ali, de forma oblonga, que é o cristalino, que é a sua lente do olho, ele bate ali e foca. Então, todo o raio de luz que entra no seu olho, ele tem uma lente aqui dentro, que chama cristalino, e que ele converge aquela imagem por um ponto no meio do olho, que é o ponto focal. Se a imagem for direitinho naquele lugar você vai conseguir enxergar. Então você focou a imagem. Por isso, quando você está olhando de longe, o seu cristalino, ele está totalmente relaxado, tem os músculos em cima dele, embaixo, chama músculos ciliares, que apertam ou soltam o cristalino. Quando ele solta o cristalino, ele fica bem relaxado, o raio de curvatura aumenta e o infinito entra e converge. Quando você vai ler um negócio pertinho assim, ele aperta aquele músculo ciliar, aperta o cristalino, ele fica mais rombudo assim, fica mais redondinho, e você foca o que está pertinho para enxergar o que está pertinho. Então, se você é um jovenzinho, você aperta de perto, olha de longe, eu consigo olhar o horário e consigo ver aqui a minha mão sem nenhum esforço. Quando eu vou ficando velho, o músculo vai cansando e você não consegue mais apertar. E aí, então, você não consegue mais enxergar de perto. Aí você tem que colocar um óculos para enxergar de perto. Passa para frente. Como é que é a diferença? Já expliquei isso aí. Para frente. Para frente. Para frente. Essa aqui. Ajustando o foco. A diferença entre o divino e o humano. Como é que o homem faz e como é que Deus faz? Eu acabei de explicar para vocês ali, do lado esquerdo, como funciona o olho humano. Tem a pupila, o cristalino, aquele azulzinho clarinho, e a imagem que foca lá na retina. Como é que o olho humano ajusta as distâncias? Ele aperta o cristalino. Como é que o homem faz a máquina fotográfica? É a mesma coisa a máquina fotográfica, né? É um olho. Ela tem lá o diafragma, a lente, que é o cristalino, e o filme que está lá na película de antigamente. É uma imagem, né? Hoje ninguém tem filme, é tudo digital, mas a impressão ótica é a mesma coisa. Como a máquina não pode apertar a lente, ou seja, a lente de vidro, ela não mexe, o que ela faz para focar é aumentar e diminuir a distância. Então, o que faz aquele zzz, zzz, zzz. Ele muda a distância para focar em cima do lugar. Você que tem a cabeça fixa, algumas mais chatas, outras menos, mas fixa, você tem que apertar o olho para ele poder mudar a curvatura da lente. A maneira como Deus faz para você enxergar é te apertar.
Ele dá uma apertada e você começa a enxergar melhor. E a maneira humana é dar espaço. Então, se não está bom, você vai mais para lá, vai mais para cá, me dá mais espaço que eu me viro. E Deus falou, não, eu vou apertar você de dentro. Essa é uma diferença brutal. Deixa Deus te apertar. Essa é a hora que se eu fosse aqueles pregadores pentecostais, eu falar, agora olha para o seu irmão do lado e fala, deixa Deus te apertar, irmão. Deixa Deus te apertar, irmão. Então, em homenagem a Carminho, não vou fazer isso. Deus aperta a gente, para a gente poder enxergar. Não está enxergando, não? Vou dar uma apertadinha. E na hora em que você focou, ou seja, na hora em que entrou a nitidez, na hora que você conseguiu entender a revelação, aí quando você foca, o que você tem que fazer? É o próximo slide. Depois da revelação, foca no trabalho. É a minha chamada para você para 2020. Foca no trabalho. Você precisa começar a produzir. Entendeu? Haja. Se ficar só na compreensão, além de você ser julgado com mais rigor no final, porque aquele que sabia e não fez a vontade vai sofrer mais do que não sabia, você vai deixar de produzir o resultado que você mesmo precisa. Então, reclama menos, trabalha mais. Acorda cedo e vai trabalhar. Na hora em que você entendeu a palavra de Deus, faça. Trabalhe. Põe a mão na massa. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas não vai dar certo. Ah, mas eu não sei tudo. Bom, Deus falou para você dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Isso vai ser muito importante para nós como igreja e é importante para você também. Dê o primeiro passo, porque Deus nunca conta a história inteira. Ele está esperando que você entenda o que fazer de cara. Então, Paulo era um homem cheio de conhecimento, sabia tudo de tudo, era o dono da verdade. Estudou nas melhores escolas, tinha o melhor mestre, ele se achava, ele era o cara. E ele tinha boa intenção. Ele queria preservar o judaísmo para que não acontecesse o que aconteceu 400 anos antes com o cativeiro da Babilônia. Então, Paulo era um fariseu. Quando o povo de Israel foi levado cativo, eles quebraram a cara. Falaram, como é que Deus deixou destruir o templo? Como é que Deus deixou Jerusalém ser devastada? Como é que Deus, que é todo-poderoso, fez com que Israel, que é o povo dele, fosse cativo de um povo ímpio, de um Deus estranho? Aconteceu. Aí eles começaram, bom, não está no lugar, não está na mística. Está dentro, está na palavra. Então vai estudar a Bíblia. Aí surgem os fariseus, uma classe de doutores da lei, que vão entender a Bíblia para dizer, olha, você errou aqui, você errou aqui, você errou ali. E não vai errar mais. Então você vai em qualquer lugarzinho em Israel, tem sinagoga. Sinagoga não é templo, porque só pode ser um templo, o templo de Jerusalém. A sinagoga é uma casa de estudos. Então nós voltamos de Israel agora aqui de novo. Glória a Deus, espero que esse ano 2020 você esteja conosco lá em Israel em outubro. Aí nós vamos lá na sinagoga de Migdal. Magdal. Que é de onde veio uma mulher chamada Maria, que não é a mãe de Jesus, é a Maria Magdalena. Maria Madalena nasceu em Magdal. Magdal é a cidadezinha. Está lá o lugar, descobriram o lugar. O lugar real da época de Jesus. É um vilarejo, tinha 100, 200 pessoas que moravam ali. E tem uma sinagoga lá. E está lá a sinagoga. Então tem um lugar, que como eles faziam. Então tem uma arquibancadazinha assim, uma arena, um lugar onde ficava o livro. Alguém ali abria aquele rolo, lia aquilo e as pessoas comentavam. Jesus chega lá, abre o livro, lê, abre em Isaías e fala, ó, o Espírito do Senhor me levantou para curar, e dá toda aquela palavra de Isaías e fala, hoje se cumpriu essa palavra entre vós. Ele faz isso em Cafarnaum, em Magdal. Aí você vai lá e vê o lugar onde ele falou, é um negócio forte. Ele falou uma revelação.
na palavra. E os fariseus que faziam isso, eles ficavam estudando para não errar de novo. Paulo achava que sabia tudo. De repente ele vai perseguir cristão em Damasco, cai no chão naquela luz, fica cego e ouve uma voz dizendo: Paulo, Paulo, está difícil a vida, hein? Foi exatamente o que ele falou, mas quis dizer isso. Está duro aí, você está segurando, estou te apertando. Eu estou apertando o teu cristalino e você não está enxergando. Foi isso que Deus falou para Paulo. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. O que significa isso? Que eu estou cutucando e você está resistindo. Eu estou te mostrando que não é bem como você está pensando, mas você continua teimando. O que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a potência. Vamos ver quem ganha? Você nunca vai ganhar de Deus, viu? Porque ainda mais, Deus é o perfeito torturador. Ele sabe o ponto máximo que ele pode apertar antes de te matar. E ele não permite que nenhuma tentação venha sobre-humana. Mas com todas elas vem um escape. Esse texto é muito legal, mas tem uma outra interpretação, que é: ele deixa você chegar no seu limite. E quando você fala, não aguento mais, fala, claro que você aguenta, meu. Você aguenta muito mais. Você vai ver quanto você aguenta. Que benção. Fala para o seu irmão e fala: Deus é um Deus torturador. Ele te aperta. E aí então ele deixou Paulo cego, sem visão. E cego, ele falou: fica aí esperando que alguém vai falar com você. Foi lá, falou com Ananias, falou com Ananias e falou: vai lá e ora por ele e cura o homem. Ele falou: eu não, esse cara veio matar a gente. Vai lá, porque ele é um vaso escolhido, e eu vou mostrar a ele o quanto ele vai sofrer por amor do meu nome. Então Deus não fala para Paulo o que ia acontecer com ele. Ele só falou: fica aí esperando que venha alguém orar com você. E para Ananias ele falou: pode orar por ele, pode curar ele, porque eu tenho um plano para ele sim. E ele vai ver com quantos paus faz a canoa. Vou apertar bastante ainda. E quando chega no final da vida de Paulo, que é eu acho que o maior exemplo da Bíblia disso, o Paulo fala: eu era rico, estou pobre. Eu era cidadão romano, estou preso. Eu era fariseu dos fariseus, estou condenado e anátema para a minha nação. Mas eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu passei perigos entre todos os lugares, mas eu tenho em vista a recompensa, porque essa leve momentânea tribulação não é para se comparar com a glória que há de ser revelada. Eu fui ao terceiro céu e vi coisas que eu não posso dizer. Eu entendi a revelação de Jesus, aquilo que é o meu chamado, que me foi revelado. E quando vocês leem o que eu escrevo, podem entender o meu conhecimento da revelação de Cristo em mim. Paulo andou toda a milhagem que ele tinha que andar. E ele não ficou triste nem mal com aquilo que aconteceu. Mas se chegasse lá no caminho da Damasco, Paulo, você vai ser torturado, vai ser apedrejado, vai ser abandonado pelos irmãos, você vai sofrer e no final vai morrer na cadeia. Falou: pode desistir? Deus vai apertar o teu cristalino. Existe uma visão, que é a única coisa que você tem que ter para conseguir entender o que você está vivendo e por que está acontecendo. Porque quando você entender, você vai falar: ah, está ótimo. E ela funciona dos dois lados. Ela funciona quando tem muita grana, muito sucesso, muita vitória, e aí Deus fala: amigo, não é para você. Aí você fala: ah, entendi. Vou ter que dar essa grana. Ou então quando vem muita crise, muita luta, muito problema, muita perseguição, e Deus fala: é exatamente isso que tem que fazer, aguenta aí, porque isso vai dar um grande galardão. Porque se eu me chamo Paulo, se nós moramos em São Paulo, é porque esse cara foi até o final.
E ele mudou a face do evangelho. Muita revelação, muita bênção. Então esse é um ano de revelação. Este é um ano de visão. Nós vamos falar bastante sobre geração 4.0. A economia 4.0. A inovação, a tecnologia, a oportunidade. Mas, acima de tudo, nós aqui no Butantã temos uma chance de crescermos. Você, individualmente, na sua vida espiritual. Entender os trocadilhos de Deus na sua vida. Entender a vontade de Deus para você. Entender por que Ele permite que coisas aconteçam e por que Ele não permite que algumas coisas também não aconteçam. Saber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Quando você entender isto, vai dizer, Deus é bom. Deus é bom, Ele tem os seus planos, Ele tem os seus caminhos. Eu quero terminar orando com vocês aqui, em cima do texto de João 9. Esse é um dos textos que mais me deixou pensativo na Bíblia, que eu fico pensando, isso não é justo, isso não é justo. Aqui Jesus está curando um cego de nascença, uma pessoa que não pode enxergar. E a pergunta foi, Jesus, ele estava passando e viu um cego. Os discípulos perguntaram, por que esse cara é cego? Ele pecou? O pai dele pecou? Os pais erraram? Por que essa desgraça na vida dele? Jesus falou assim, olha, ele não pecou e nem os seus pais, mas é assim para que nele se manifeste a obra de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Então ele deu uma mensagem espiritual para você e para nós aqui. Trabalhe enquanto é dia. Quando você enxerga, você faz. Quando você não enxerga, você não faz. Tem que ter luz. E Jesus está falando, eu sou a luz, eu vou te iluminar. Mas se você for cego, não funciona. Por que ele está cego? Para que se manifeste na glória de Deus. 28 anos cego. Culpa de quem? De ninguém. Deus é capaz de fazer uma pessoa nascer cega só para 28 anos depois curar? É. E é justo? É. Eu diria até que está de graça. Porque se esse cara ficou 28 anos cego, para poder pela eternidade ser filho de Deus, pagou barato. Quando você entende que o seu sofrimento não é o maior sofrimento do mundo. Quando você entende que o que Deus permite que vocês passem não é porque Ele é horrível, que não ama ninguém, um Deus cruel. Ele vai lá, cospe na terra, faz a saliva, põe no olho do cego. Um método meio estranho de curar alguém, né? Ele cuspiu na cara do fulano. E mandou ele se lavar. Sempre fiquei pensando isso. E, cara, o cara estava cego ainda. Você pega o cego, joga barro na cara dele, lodo, que você cuspiu. Ainda bem que ele não viu, né? Ele está só ouvindo. O que está acontecendo? Aí vem um negocinho molhadinho assim, um cheirinho de terra. Vai se lavar. Ele tem que ir cego lá. Vai para o tanque de Siloé, que significa o enviado, e vai se lavar. E ele foi e voltou vendo. E os vizinhos, todo mundo conhecia, falou, esse não é o cego que estava lá mendigando? Um dizia outro dizia, não, parece com ele, mas não é. Tem sempre um infeliz que fala, não. Deus faz um milagre na tua vida e fala, Deus fez esse milagre. Não, isso foi uma coincidência. Não, irmão, isso ia acontecer de qualquer jeito. É milagre mesmo? Não. Tem sempre um fariseu lá que fala, não é bem assim não. E perguntaram, e aí? Ele falou, sou eu. Não conheço você, mas estou lembrando da tua voz. Sou eu. Como que abriram os olhos? E ele respondeu, o homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi.
E onde ele está? Não sei. Então o que eles fizeram? Levaram para os fariseus. Hoje aqui foi dito dos 10 leprosos que só um voltou, né? Sabe quem voltou? O que não era judeu. Já fica a dica aí. Eram 10 leprosos, voltou um. Jesus falou assim, por que só esse é estrangeiro? O que Jesus falou foi o seguinte, vai para os sacerdotes e eles vão ser curados lá. Que era a lei. Chegou no fariseu, olhou aquele negócio, 9 não voltaram. Porque o que o fariseu falou? Esquece esse cara. Agora é aqui, ó, regra, lei. Você vai ser sempre levado a não vir na igreja, a ouvir a voz do Espírito Santo. Vai ter sempre um legalista falando que não é bem assim. Vai ter sempre um cara dizendo que você não tem nenhum valor e que Deus que faz todo o valor. Tem sempre uma teologia para atrapalhar a tua vida. Cuidado. Porque quando ele voltou, começou a Inquisição. E os fariseus falaram assim, olha a cara de pau dos fariseus. Eles perguntaram, como é que um homem pecador como Jesus, que não guarda o sábado, pode fazer isso? Começou uma briga teológica. Se Jesus era ou não era filho de Deus. Tomaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. Vai desdizer o milagre. Então chamaram os pais. Esse é o filho de vocês? Era cego, como é que ele vê agora? E os pais tiraram o time de campo. Sabemos que é nosso filho e que nasceu cego, mas como ele vê, não sabemos. Quem abriu o olho não é com a gente. Pergunta para ele tem maior de idade, pergunta. E os seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém se confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então eles estavam com medo de perderem o acesso ao clube religioso que eles frequentavam. Nós vamos quebrar muito tabu aqui nesse ano, porque nós cremos que Deus é para todo mundo e não na caixinha de igreja que as pessoas entendem que é a caixinha da igreja. E aí então eles chamaram o cara pela segunda vez e disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Isso para mim é o fim da picada. Os caras chegaram para ele e falaram assim, olha, você que era cego está curado, ó, glória a Deus, porque esse cara que te curou é um herege. Então é pecador, não tem nada a ver, esquece esse cara aí. E a resposta dele é aquilo que eu quero que vocês olhem aqui. A resposta dele é muito legal. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Colocou a realidade. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? O cara começou a evangelizar. Ele pegou o fariseu e disse, você não quer virar seguidor de Jesus também? Aí os caras injuriaram, xingaram, excomungaram e mandaram ele embora. Bom, eu não sei o que vai acontecer com você, mas nós temos que evangelizar. Nós temos que falar, olha, se é esquerda, se é direita, se é legalista, não interessa. Eu sei uma coisa, eu era pecador, estou salvo. Eu era doente, estou curado. Eu era cego, estou enxergando. Quer seguir Jesus também? Vamos fazer um sal? Vai atrás, porque tem cadeira branca ainda aí. Nós queremos preencher esse lugar. Nós queremos que você enxergue o que Deus tem para você. Nós queremos que você ajuste o seu foco. Nós queremos que a palavra seja viva na sua vida. E a melhor maneira de enxergar é fechar os olhos.